a imagem, o som, para futuras dúvidas, né, que possam acontecer. Tá? Então, nós já estamos gravando. Então, nós estamos começando a nossa reunião anual de alocação de água do Sistema Hídrico Bico da Pedra Gurutuba. Hoje é dia 18 de maio de 2021, às 14 horas e 52 minutos. Meu nome é Wilde, eu sou servidor da Agência Nacional de Águas, da Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água. Então, nós estamos aqui reunidos hoje e vamos nos reunir novamente daqui a 2 dias para completar essa jornada, né, para distribuir a água que está depositada no Bico da Pedra. Então, eu vou começar aqui chamando cada um dos presentes. Eu gostaria que vocês se apresentassem, dizendo o nome e a instituição, para que a gente possa, então, começar essa reunião. Vou começar aqui em ordem alfabética com Alexandre Lopes Andrade. É só ativar o microfone, Alexandre, por favor, se apresentar. Alexandre, está nos ouvindo? Alexandre Lopes Andrade está com o microfone desligado. Então, enquanto o Alexandre não se apresenta, vamos passar para o Algimar. Algimar, por favor. Algimar, sou representante de operação e manutenção da ACM. Ok, já vamos aproveitar. E essa moça bonita do seu lado aí, como que ela chama? Marivone. Oi, Marivone, gerente administrativa aqui da ACM. Obrigado, Marivone. Da Codevasf, eu pediria para o pessoal do Codevasf se apresentar, por favor. Boa tarde a todos. Fernanda da Codevasf, Vandilson, chefe de gestão de empreendimentos de irrigação. Ok, obrigado. Nós passamos a Cristiane. Cristiane, só ligar o microfone. Maurício, da Codevasf, Nova Porteirinha. Obrigado, Maurício. Cristiane, por favor, tem que ativar o microfone. Você pode se apresentar? Está conseguindo? Não? Tem aí um ícone na tela, que é o microfone, você tem que clicar nele. Ainda não? Vamos passando para frente, depois a gente volta a você. Edgar, por favor, Edgar. Boa tarde, eu sou Edgar Machado, da Agência Nacional de Águas, trabalho com o ILD, na coordenação de marcos regulatórios e alocação de água. Obrigado, Edgar. Cristiane, por favor. Boa tarde. Meu nome é Cristiane, secretária de Agricultura de Machado. Muito obrigado, Cristiane, pela presença. Felipe Matheus. Boa tarde a todos. A gente representa a Associação dos Amigos do Rio Gurutuba, Ecos do Gurutuba, Janaúba. Ok, obrigado, Felipe. Ivanete Pereira. Boa tarde a todos. Meu nome é Ivanete, sou gerente geral aqui da Aba Norte, Associação Central dos Fruticultores do Norte de Minas. Obrigado, Jackson. Jackson Batista, auxiliar administrativo do CBH Verde Grande. Obrigado, Jackson. Jefferson Bertoli. Boa tarde, sou Jefferson Bertoli, representante da Best Pulp, usuária outorgada da Barra. Descobri o seu nome agora é Bertoli, né? Eu falei Bertoli, desculpa, Jefferson. Eu falo porque meu pai me chamava atenção, mas todo mundo fala Bertoli mesmo. Não tem acento aí, ó. É um proparoxítono sem acento, mas é isso mesmo. Tá. Vamos lá. João, por favor. João, você pode se apresentar? João. Boa tarde, João Batista, pesquisador e
Daí para mim. Ok, obrigado pela presença. João Braga. João Braga. Aqui assistindo a reunião aqui do escritório. João Braga. Pode se apresentar, João? Estou conseguindo, deixa eu ver aqui. Não, você tá falando, nós estamos te ouvindo, pode falar. Boa tarde a todos. Eu estou aqui representando, juntamente com a Algimar e a Marivone, representando a CIEG, Associação dos Mais Esquerda do Gurutuba. Ah, ok, obrigado. Maurício já foi. Nilde Antunes, por favor, Nilde. Boa tarde, Nilde Antunes, presidente da Abanorte, e acabaram de chegar aqui os representantes do TIG, o Adalberto, que vai se apresentar, que está lá no ar, e o Gustavo também, cuja vez já passou. Gustavo? Pode falar, Adalberto. Bom, gente, boa tarde a todos. Sou Adalberto, sou gerente executivo interino do Distrito de Irrigação do Gurutuba, secretário adjunto da Comissão Gestora do Gurutuba também. Tudo bom, Adalberto? Como você está aí? Rafael Sá. Rafael está sem microfone. Wesley Mota, por favor, Wesley. Boa tarde a todos. Me chamo Wesley, sou servidor de carreira do IGAM, estou na coordenação da unidade regional norte do IGAM. E vou apresentar aqui também, né, o Rafael Sá, também é servidor, já foi coordenador do IGAM, também está aqui participando aí com a gente dessa reunião. Obrigado, Wesley. Bom, senhores, não estou vendo ninguém aqui nem da Copasa, né? Ô, Wildes, por favor, o Gustavo está aqui, tá? Acho que dá para ver daí. Tudo bem, Gustavo? Prazer, tudo bem? Apesar de ser longe, mas gostaria de estar presente, né? Da próxima gente aqui, mas tudo bem. Mas vamos lá, então. Prazer. Viu? O ano que vem a gente vai estar presencial, com certeza. Se Deus quiser. Não, vai dar para isso. Todo mundo vacinado já, né? Se Deus quiser. Eu não estou ainda não, porque eu tenho só de 22 anos. Agora você já deve estar, já faz tempo. Não, eu estou porque eu estou com uma novidadezinha, né? Por causa disso. Vocês não estavam, não. Tá bom, Gustavo. Prazer te rever. Vamos lá. Então, eu vou deixar todo mundo aqui no silencioso, tá? E nós vamos, então, fazer aí uma apresentação da situação do Bico da Pedra. Vamos fazer algumas discussões e depois entrarmos aí nos encaminhamentos para alocação de água. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui um PowerPoint, né? E vocês podem me confirmar se já está sendo apresentado aí na tela? Sim. Ok. Tá, obrigado. Bom, então nós estamos aqui hoje, né, já depois de alguns anos, né, já estamos, diríamos, nessa lida aí com vocês, né, para poder discutir, então, a alocação de água, discutir alguns temas aí relevantes da região, e vamos começar aqui pela apresentação do boletim, né, do que aconteceu desde junho do ano passado para até hoje, né? Nós começamos em junho do ano passado com 92 milhões de metros cúbicos no açude, e ele veio descendo, acompanhando o previsto até setembro. Felizmente, a partir de setembro, já começou uma recarga razoável, e essa recarga melhorou um pouquinho mais em fevereiro e março. De março para abril, nós já tivemos uma pequena queda e já estamos aqui, já iniciando o período de estiagem com 161 milhões. Ou seja, nós estamos hoje com 70 milhões a mais, né, talvez menos, né, do que nós tínhamos o ano passado, em abril do ano passado, né? Bom, então, com esse valor de 160 milhões, nós estamos no que a gente convencionou chamar de estado hidrológico amarelo, né? Pelo menos saímos do vermelho temporariamente, sabendo que esse açude tem capacidade para 520
29 milhões, 29 milhões, ou seja, nós estamos hoje com cerca de 30% da capacidade total do reservatório. No ano passado, foi feita a alocação, então eu queria dar um destaque nessas últimas duas colunas à direita, né? Houve a alocação de um valor para a Copasa de 128 litros por segundo em média, e a Copasa utilizou um pouco mais, 132. Para o perímetro Gurutuba, o valor alocado era de 609 litros por segundo e praticamente foi o mesmo valor que foi utilizado, 701. Para a piscicultura, né, da Codevasf, nós acertamos aí, já que a piscicultura poderia utilizar através do canal ali do distrito, do perímetro, até 10 litros por segundo, mas eu estava falando há pouco com o Maurício, e ele falou que a piscicultura ainda está em processo de início de funcionamento, então a quantidade de água foi bem pequena, cerca de 1 litro por segundo. No reservatório, a única informação que nós temos hoje é relativa à Best Pulp. A Best Pulp, ela consumiu em média 5 litros por segundo, foi alocado 18, mas na próxima reunião nós vamos trazer para vocês uma estimativa do uso no entorno do reservatório, né, para a gente verificar como que está o uso da água no reservatório, calculado a partir do consumo de energia elétrica. Então, esse número aqui a gente vai melhorar ele na segunda reunião. Com relação ao perímetro Lagoa Grande, nós tivemos aí uma diferença muito grande entre o alocado e o observado, né, de 201 para 292 litros por segundo, e nós precisamos verificar por que está havendo essa diferença, e isso aqui também nós estamos checando com o consumo de energia da ACEG, para podermos, então, discutir melhor. De toda forma, não é nada, diríamos, que atrapalha a gestão, mas nós temos aqui uma diferença que não poderia estar presente, né? Cerca de 50% a mais. E com relação aos usos no Rio Gurutuba, né, nós prevíamos em torno de 236 litros por segundo para atender aí praticamente a perenização do rio, né, e estimamos que em torno de 215. E, de maneira geral, o previsto ficou perto, né, em torno de 10% a mais o observado do que o do previsto. Tá? Bom, nós previmos no ano passado também fazermos aí uma campanha de regularização de uso no entorno do reservatório, né, e outra no Rio Gurutuba. O que não foi possível, e todo mundo já imagina por quê. Em função da pandemia, nós tivemos muita dificuldade, até hoje nós temos aqui muitas restrições para a viagem, razão pela qual nós estamos fazendo essa videoconferência. Então, esses itens 2.1, 2.2 e 2.3, eles ficaram prejudicados pela pandemia. Tivemos uma reunião no final do ano passado com a comissão gestora, né, sobre essa questão dos critérios de cobrança, né, e com relação ao monitoramento dos outorgados para a cobrança, e acho que foi uma reunião boa. Eu recebi a ata da reunião, acho que o comitê pode dar alguns encaminhamentos interessantes, sobretudo com relação ao escassez, né? E também, na mesma reunião, discutimos um pouco, e vamos voltar a discutir hoje, a questão do modelo para operar, manter e monitorar a barragem e os usos a partir de uma participação mais ativa, tanto da CIEG, quanto da Bestpulp, da Copasa, que já participam, quanto de outros usuários e do distrito também, né?
Isso ainda a gente vai tratar disso nessa reunião. Houve, eu lembro, à época, uma proposta de campanha de uso racional da água nos setores produtivos, e essa foi uma campanha que foi pensada para a comissão gestora tocar, mas a gente não teve informação da comissão gestora se aconteceu ou não, né? E continuamos aguardando, né, os encaminhamentos para a continuidade do processo de modernização do perímetro Gurutuba, para tubulação lá do canal principal, término da tubulação do canal principal e de canais secundários, para reduzir o gasto de água que existe lá nos canais e que compromete ainda mais os usos nessa região. Bom, o reservatório, né, ele não está hoje naquela situação que se apresentava na década de 90 e até 2014, mas pelo menos ele saiu do fundo do poço, né, que estava aqui em 2018, 2019, 20, e deu uma recuperada, chegando em valores melhores. Hoje nós temos um volume acumulado muito melhor do que o que acontecia desde 2017. Então, nos últimos 5 anos, essa é a melhor situação do reservatório Bico da Pedra. Muito baixo ainda, mas é a melhor situação. Então, nós tínhamos em 5 de maio de 2021, 154 milhões, né? E a gente precisa conversar aqui com vocês agora, aproveitar que ele está nesse processo de recuperação, né, sobre a barragem, né, como estão os cuidados com a barragem, né, até porque houve aí um tremor, né, na região, e isso aí preocupa a gente com relação à estabilidade estrutural da barragem, né, como está o entorno do reservatório. Talvez a Codevasf possa nos atualizar aí com relação à regularização da ocupação do entorno do reservatório, né, e com relação também a montante do reservatório, né? Esse é um reservatório que sofre com um processo de assoreamento muito forte, muita produção de areia para cima do reservatório. Então, a gente precisa também, a gente pode conversar um pouco sobre isso, né? E ainda tem mais 2 temas, né, que eu acho que são fundamentais: o assoreamento, que eu já falei, e a própria situação dos hidromecânicos do reservatório. Talvez a Codevasf possa nos ajudar, junto com o Adalberto, a falar um pouco sobre isso, tá? Neste ano, nós estamos avançando um pouco, né, com relação ao monitoramento dos usos e das defluências. Vocês veem aí nesse mapa, aqui à direita, nós temos o reservatório Bico da Pedra, né? Em vermelho está o rio Gurutuba, até o vertedouro da ACIEG. Por que nós estamos destacando isso? Primeiro, em função da necessidade da gente dar mais suporte para o monitoramento da calha Parshall, que fica logo depois aqui da saída da água do Bico da Pedra, e também ao monitoramento do vertedouro, que fica lá depois da CIEG. Então, para isso, a gente nós vamos conversar um pouco sobre isso. Aí eu queria já que a Adalberto, que é o nosso craque aí em hidrologia, né, já pudesse avaliar. Nós estamos, viu, Adalberto, fazendo uma curva-chave do vertedouro, lá da CIEG, e para completar essa curva-chave, a gente precisa de 2 coisas importantes. A primeira é de fazer a medição da largura, da altura e da inclinação do vertedouro. A gente precisava do apoio de vocês, uma vez que a gente está até com dificuldade com a CPRM, mas com essas dimensões de largura, comprimento, inclinação e profundidade,
do vertedouro, a gente vai tentar aqui estimar uma curva-chave, e aí um segundo apoio que a gente queria aí, em especial para o pessoal do DIG, né, do Adalberto em pessoa, é com relação à medição, né, de fazer uma ou duas medições aí no vertedouro da CIEG, em diferentes alturas da lâmina d'água, para que a gente, com essas duas medições e as dimensões, a gente tenha uma curva-chave mais próxima, e aí a gente vai ter uma informação melhor sobre a vazão saindo aí do vertedouro, indo em direção ao mosquito. Tá? A segunda informação importante é com relação à calha partial, né, que está logo depois aí do Bico da Pedra, e a gente já criou uma estação de monitoramento, que chama Bico da Pedra Jusante, e essa estação de monitoramento ela vai ser alimentada diariamente no sistema de gerenciamento hidrológico da ANA, no GDH, e a gente vai, então, a partir de, provavelmente no próximo mês, termos as informações tanto do vertedouro quanto da calha partial diariamente, para que a gente possa acompanhar essas defluências. Tá? Isso é fundamental para a gente poder cada vez aprender e otimizar o uso da água do Bico da Pedra. Bom, antes de ir para essa questão aqui relativa ao modelo institucional, que é algo mais complexo, né, eu queria saber de vocês, se vocês têm algum comentário, em especial com relação ao reservatório, se a Codevasf poderia nos ajudar aí a saber como que está a barragem, como que está essa questão estrutural, os hidromecânicos, o contrato aí com o distrito de irrigação. É importante a gente dar uma nivelada aqui para sabermos como que está isso, o contrato com a Copasa, com a Bestpulp, né? Então, eu queria ver se a Codevasf poderia nos ajudar nessa discussão, e também eu queria saber aqui do pessoal aí da comissão gestora com relação a essa campanha, que eu me lembro que já tem 2 anos que a gente está pensando nisso, né, de que a comissão gestora pudesse liderar aí uma campanha de uso racional da água, principalmente em Janaúba e em Nova Porteirinha, né, para que a gente pudesse cada vez ir avançando mais na melhoria do uso, tanto doméstico quanto nas atividades aí da irrigação. Aí tem o pessoal da IPAMIG, que pode nos ajudar. Bom, então fica feita a provocação, e eu abro a palavra aí. Tem a primeira aqui a se inscrever, foi o Algemar, da CIEG. É isso, Algemar? Pode ligar o microfone, isso. Eu queria fazer uma observação naquela planilha de alocação alocado e observado. Lá em cima tem o DIG com 609 e 701. Aí embaixo assim é 207 e 297. Porém, você fez um comentário sobre a CIEG e não sobre o DIG também, que estava mais, e falou que o DIG estava normal. Porém, não está normal na planilha lá, ela tem um valor a mais não observado, a diferença. Não, tudo bem, Argimar. É que são 2 litros por segundo a diferença, e o outro são 50% a mais, né? Então, essa... A planilha aqui, para nós, uma 609 para 701 dá 92 litros por segundo. Olha lá. Opa! Perdão. É verdade, você tem toda a razão. Ou seja, tanto a CIEG quanto o distrito utilizaram mais do que deveriam nesse período. Tá? Obrigado pela correção, Gilmar. Obrigado. Ou seja, os 2 estão errados, né? Antes era um só, agora os 2 estão errados. Então, vamos lá para frente.
Codevasf, por favor, Fernanda. O microfone está desligado, Fernanda. Oi, está ouvindo agora? Perfeito. Ótimo. Agora. Então tá, sobre os assuntos que carecem de uma manifestação da Codevasf, sobre o contrato, a questão contratual da barragem, né, com o distrito, a gente está em instrução para celebração um novo contrato de cessão. Historicamente, a barragem ela integra a infraestrutura de irrigação do perímetro, então ela é um componente desse contrato, né? O que a gente vem trabalhando e evoluindo é que a barragem, a gente está aprimorando, né, a gestão dela, fazendo um centro de custo próprio para a barragem, onde nós vamos disciplinar ali, através desse contrato de cessão, os contratos com os usuários pelo fornecimento de água bruta. Então, vai ser a CIEG, Bestpup, Copasa, né? E a barragem ela vai ter um plano operativo próprio. Então, nela a gente vai apropriar todos os custos dela e a gente está desenvolvendo a metodologia de definição de tarifa. Então, esse está sendo o encaminhamento. Esse contrato vai ser um contrato de 5 anos, Wilde. Então, a previsão é que fique mais 5 anos, né, com esse modelo de gestão que a gente está tentando aprimorar, certo? Tá, agora, esse contrato ele vai ser firmado com os 3 ou só com o distrito? Como que vai ser isso? O contrato é com o distrito, viu? E o distrito, como fornece água bruta para os outros usuários, ele que vai fazer os contratos com os outros usuários, tá? Tá, nos moldes do que acontece hoje com a Copasa e com a Bestpup. Isso, nos mesmos moldes, porém a gente vai direcionar melhor e orientar melhor a gestão da operação e manutenção, criando o centro de custo próprio e fazendo a metodologia de determinação de tarifa. A gente vai definir as tarifas também. Maravilha. Né? Sobre a obra, Wilde, eu só queria dizer que ela está aí nas obrigações da locação e que nós fizemos, assim, né? A gente pode dizer que a Codevasf fez o dever de casa. A licitação ela está pronta, mas a gente não tem recurso. Se a Ana, inclusive, puder nos ajudar, a segunda etapa são 81 milhões que ficou orçada para poder licitar a conclusão da obra da tubulação, em que a gente espera economizar aí 40% da água captada pelo distrito. A gente, né, tem essa possibilidade de economizar. Então, isso vai dar uma sustentabilidade hídrica não só para os usuários, mas também para o barramento, né, Wilde? Então, a gente está nessa luta lá atrás do recurso. Nesse aspecto, Fernanda, o que nós temos falado para todo mundo é que a ANA ela é desprovida de recursos desse montante, né? Mas a gente tem, talvez, até por estarmos no mesmo ministério hoje, né, nós temos aí a possibilidade, se for requerido, aí, se vocês pedirem, de a gente avaliar esse empreendimento sob o ponto de vista da sustentabilidade hídrica. Tá? E isso é uma coisa que talvez seja muito interessante para a obra ser, diríamos, priorizada no Ministério, né? Porque efetivamente é uma obra que pode ter uma repercussão muito importante. Se a gente conseguir economizar aí 40%, né, que seja 30% dessa água que é gasta, esses 30% já daria para sustentar a Copasa todinha, né, que já dá só com o uso do ano passado, né? Então, então a gente tem aí, diríamos, uma oportunidade, e aí, se a primeira SR quiser mandar um ofício para a coordenação de marcos regulatórios e alocação de água, solicitando aí uma avaliação da sustentabilidade hídrica disso, a gente pode encaminhar, ok? Tá? Ótimo. Aí a gente pede essa ajuda mesmo no sentido dos dois órgãos, Codevasf e ANA, né? Já que nós somos do mesmo ministério, demonstrar a necessidade e a importância dessa obra
Eu acho que tecnicamente e republicanamente é a forma mais interessante da gente atuar juntos, né? Entendeu? Exatamente. Mas e com relação à parte estrutural da barragem, como que está? Teve nenhum problema? Esse pequeno tremor que houve aí, está tudo tranquilo? O Vandilson está falando. Eu procurei o engenheiro que está mais ligado a esse assunto aqui na Codevasf, até a hora que você, no momento aí que você falou do abalo, eu não encontrei, mas assim, o que eu entendo que foi um tremor de baixa intensidade, acho que 2,05, né? Eu acredito que não tenha tido nenhum problema, até porque o próprio distrito não nos comunicou de algum problema, pelo menos visual, mas no decorrer da reunião, ou mesmo até na sexta-feira, a gente pode retornar esse assunto, eu consulto o engenheiro e a gente pode discutir um pouco melhor. Maravilha. Wilde, queria acrescentar uma informação que lá dentro do assunto, né? Você citou a questão do assoreamento da barragem, e a gente... Você está me escutando? Estou vendo e escutando. Ok. A Codevasf também atua com as ações de revitalização hidroambiental. Então, partindo dessas ações aí, a gente até houve uma articulação há uns 2 anos atrás, que começou com o pessoal do distrito, Abanorte, prefeituras, pessoal, diversas instituições, na verdade, começaram umas reuniões de mobilização para a proteção de nascentes ali na cabeceira, na região de Catuni, na cabeceira da bacia do Gurutuba, né? E aí, a gente conseguiu, quando a gente entrou nesse circuito, a gente começou o processo eles fizeram as reuniões, chegou a fazer um cadastro, e a gente foi para campo também junto com o pessoal do distrito, né? O pessoal da EPAMIG, EMATE, rodou, fez um cadastro de nascentes, e a gente conseguiu aí fazer um projetinho de proteção de nascentes, e conseguiu recurso. Então, foram 22 quilômetros de cerca que a gente implantou, a gente protegeu cerca de 30 nascentes na área, foram 13 bacias de captação. Essa semana, a gente está dando a ordem de serviço para o diagnóstico de toda a bacia de contribuição. Então, vai ser um diagnóstico de elaboração de projeto de revitalização, certo? E também dentro de um SRP que a gente fez para ação de cercamento, a gente está alocando aí, a gente tem 50 quilômetros de cerca alocado para a região, certo? Além dessas 22 que já foram implantadas, que devem ser alocados torno de 40 também na região da bacia do Gurutuba, tá? Na área de contribuição da barragem. Já é um início de ações, né? Uma intenção de promover essa revitalização. Com certeza. Né? Inclusive, até porque nós temos aí, né? Você sabe, né? Essa região, a montante, né? É uma produção de areia absurda, né? Sim. Então, inclusive, eu lembro que em reuniões passadas houve até a sugestão de criar aí, na chegada do Rio Gurutuba, algum tipo de retirada dessas areias para evitar que essa areia chegasse ao reservatório. Né? Houve essa discussão aí um tempo atrás, né? Mas, ok, muito obrigado aí. Então, vamos passar aqui para frente. O Jefferson Bertoli, por favor. Eu havia levantado a mão, mas era só para comentar a respeito do contrato. Depois você fez a pergunta, já ficou esclarecido para mim, Wilde. Ok, Jefferson. Bertoli, desculpa. Não, pode manter o Bertoli, eu gosto também. O volume de água que é utilizado, que é captado pela mineração lá de Riacho, ele é um volume que já é significativo, ele interfere na nossa gestão. Eu não tenho noção desses dados, Wilde, porque ele não é isso, né? Essa informação é importante. Eu acho que nós estamos aqui com o pessoal do IGAN. Nós fizemos, quando foi dada a autorização para a construção lá do reservatório da mineradora, nós estabelecemos junto com o IGAN, sugerimos
que houvesse um procedimento de garantia de uma determinada vazão durante o período da chuva, né? Porque normalmente, quando você tem esse reservatório, que o reservatório lá não é grande, é um reservatório de 4 milhões de metros cúbicos, né? Então, 4 milhões perto dos 500 milhões aí do Bico da Pedra não faz cócega, né? Mas se colocou que durante o período chuvoso, que o reservatório lá de Machado, né? Riacho dos Machados, é isso, né? Eu acho que é Riacho do Machado, né? Ele deveria soltar água durante o período da chuva. E aí o pessoal do IGAN que está aí, eles podem até dar mais detalhes sobre isso, que eles foram os responsáveis, junto com a SUPRAM, pela outorga, né? Mas não é nada significativo, tá? Eu acho que depois o Wesley e o Rafael podem complementar. Mas vamos passar aqui para Nilde Antunes. Tudo bom, Wilde? É Adalberto, na verdade. É só para esclarecer. Tudo bom? Em questão da barragem, devido ao tremor, as inspeções que são feitas lá mensalmente, a gente não notou nenhum dano, alteração na estrutura, não ocorreu nenhuma defluência significativa que dá para notar a olho nu, né? Então, não teve nenhum efeito assim que desse eu poder alertar a Codevasf de alguma coisa nesse sentido, nesse primeiro momento. Agora, a questão da campanha, foi decidido, a Comissão do Gurutuba acionou o Comitê de Bacia, então já tem uma oficina preparada planejada, né, para o segundo semestre desse ano. Devido à pandemia, demorou algumas tratativas nessa questão da campanha de racionalização. Essa oficina está voltada tanto para o produtor rural irrigante, quanto para os demais. Inclusive, até para divulgação, aí resolveu reunir até para divulgação do comitê aqui na região. Então, vai ter seminários, vai ter oficina nesse segundo semestre, que já está previsto já no PAP. Ok. Deixa eu aproveitar que você está com a palavra, Adalberto, sobre aquele trabalho ali de hidrometria lá do vertedouro. Nós temos como ter o apoio aí do DIG para fazer isso? Tem sim, só que tem observação. Aquele vertedouro lá da CIEG, geralmente ele trabalha afogado. Não sei, acho que foi até comentado com o pessoal do IGAN. Eu não sei se teria que fazer, não sei se a curva-chave, nesse caso, daria algum problema. Não, mas ele normalmente não é afogado, não. Ele pode estar afogado na época de chuvas, é lógico. Mas nesse período que nós estamos agora, o pessoal da CIEG pode me esclarecer, mas eu já fui lá várias vezes e a lâmina é livre, né? A água passa ali descendo normalmente, não é afogado, não. Mas no período chuvoso, geralmente ele afoga. Foi quando o pessoal veio aqui. Não, eu sei. A ideia é fazer a curva-chave principalmente para a gente monitorar o período da estiagem. Porque na chuva, né, Adalberto, aí nós não temos problema, né? Tá? Então, a gente precisava pegar essas dimensões, tá? Todas as dimensões e principalmente a declividade, e fazer essas duas medições aí. Pode ser com você craque lá naquela, como chama? No molinete, você é um pescador nato, viu? Tá ok, tranquilo, a gente dá apoio sim. Pode ser? Pode. Tá? Maravilha. Mas o Algimar estava querendo falar também, Algimar, só sobre esse tema, é isso? É isso mesmo, Wilde. É igual o Alberto falou lá, mas ela só fica afogada no período chuvoso, quando acontece uma chuva muito forte. Porém, quando a chuva de pequeno volume, a água passa normalmente dentro do extravasor lá, da calha baixa. É isso aí. Obrigado por
viu? Bom, a Codevasf pediu a palavra novamente, é isso? Não. O Wilde, sim, Wilde, só para falar sobre a escassez da cobrança, está instituído um grupo de trabalho que está tratando da revisão da metodologia de cobrança da bacia, pelo menos aqui na parte mineira, eu estou no grupo e a gente já está fazendo os encaminhamentos para repensar esse escassez. Eu acho que vocês têm que acabar com isso. Não sei. Pois é. Acaba com esse negócio aí, que isso é fria para vocês. Mas vamos lá. Então, tem mais alguém comentando? Podemos continuar? Jefferson? Só uma curiosidade para Adalberto. O vigia lá da barragem, naquela noite do tremor, ele chegou a sentir ou escutar alguma coisa de lá? Que aqui na fábrica, que é próximo, nós não tivemos informação nenhuma, sabe? De porteiro, nem nada. Não, segurança, ele tem um diário de ocorrências lá na barragem e também não sentiu nada, não teve relato de nada. Acho que não deu impacto significativo, pelo menos que dá para poder sentir esse sensorial na barragem, acho que não teve impacto nenhum. Foi muito para cima, né, Beto? Muito da Tobá, né? Maravilha. Bom, então vamos... Isso, ótimo, né? Deve ser por causa do terreno aí, né? O terreno é kárstico, pode ser que seja isso. Mas vamos então para frente aqui, continuando. Eu estou fazendo esses questionamentos para a gente poder fazer encaminhamentos depois, né? Bom, então, pelo que eu entendi, né, a Codevasf já está aí em vias de estabelecer aí algum instrumento, né, Codevasf com o DIG, né, de forma a ter aí recursos, né, ampliados, né, talvez o modelo 2 aqui, né, que é um modelo Codevasf com DIG, né, sem a cobrança ainda, né, para fazer com que haja aí a sustentabilidade disso. Eu acho que esse tema está encaminhado, a gente passa para frente. Vamos lá. Então, nós estamos hoje, só voltando lá no nosso sisteminha, nós estamos aqui no estado hidrológico amarelo, né, ou seja, nós com 150 e poucos milhões, né? E temos, então, as alternativas que já foram passadas para vocês, inclusive corrigidas aí pelo Adalberto com relação às cotas, né? Dos cenários, né? Então, nós temos aqui a proposta de termos um cenário que fosse, diríamos, mais generoso, que é o cenário 1, né? Em que a gente tivesse aqui o valor suficiente para a Copasa, isso aí não é problema, mas o valor do Gurutuba, ele seria ampliado dos 600 e pouco, que foi o ano passado, para 1.305 litros por segundo, né? A aquicultura pudesse ser também ampliada para sua capacidade maior, aí com cerca de 40 litros por segundo, 42, né? E a CIEG também tivesse a sua captação ampliada para 429 litros por segundo, né? Então, esse cenário, diríamos, que está em azul, mais generoso, ele coincide com aquela curva guia amarela, né? Por outro lado, né, se a gente for para um cenário mais realista, né, até porque nós estamos ainda pertinho do vermelho, nós poderíamos aqui repetir ou ampliar um pouquinho o que foi utilizado no ano passado, né, chegando próximo, na verdade, do valor efetivamente observado, tá? Então, o cenário 2, grosseiramente, seria repetir o uso que foi observado o ano passado, tá? Então, isso faria com que, no cenário 1, que seria aquele otimista ou mais gastador, né, se a gente tiver um período de chuvas ruim,
a gente volta a ter uma situação complicada, que é chegarmos aqui em 75 milhões, né, o ano que vem. Por outro lado, se a gente continuar utilizando água conforme se utilizou no último ano, né, sendo mais parcimonioso, a gente, numa situação muito ruim de afluência, nós ainda continuaríamos com 105 milhões em maio, né, o que, de certa forma, permite que haja aí um certo sossego, né, por pelo menos 2 anos. Tá? Então, são esses 2 cenários que nós trouxemos aqui. Tá? Em verdade, esse cenário em laranja é um cenário que a gente trouxe mais para mostrar, né, porque ele não está previsto no marco regulatório, é um cenário que ele não pode, ele está contrário ao marco regulatório. Tá? E o cenário azul é aquele que obedece tanto ao marco regulatório quanto mantém os usos que hoje estão sendo feitos aí pelo perímetro e pela SEG, sobretudo. Né? Então, eu queria saber de vocês, se vocês avaliaram essa situação, se vocês têm algum comentário com relação aos usos, algum planejamento, e está aberta a palavra. Alguém? Wilson, eu vou fazer uma ponderação, Gustavo do Distrito, do Distrito. Nós temos um problema sério. Esse ano, nessa alocação do ano passado, que eu estou terminando agora, nós pedimos para ter a flexibilidade de trabalhar não engessado, tantos por cento até dezembro, e dezembro em diante, tantos por cento. Nós aumentamos, passamos um pouquinho da média, aí, em torno de 13%, 10, 13%, mas nós trabalhamos nessa época de frio, por exemplo, reduzimos um pouco mais a época de frio e abrimos e ampliamos um pouquinho na época mais quente, que seria agosto, setembro, outubro, quando a exigência é maior. Com isso, conseguimos também trabalhar, melhorou a produtividade pessoal, quer dizer, as lavouras melhoraram, quer dizer, não teve como tivemos anteriormente, uma perda de qualidade e, primeiro e segundo, no caso específico da banana, um aumento na banana mais fraca, entendeu? A gente está pensando, a sugestão geral até nosso também aqui, talvez pegue esse processo, o primeiro cenário 1, mas da seguinte maneira, com essa mesma liberação, né, essa mesma, não ter a critério de estar engessado, mas nós vamos observar o seguinte, a partir desse momento agora, até outubro, novembro, não haverá plantios novos. Por quê? Porque no caso específico de trabalho na lavoura maior nossa banana, não é interessante plantar nessa época agora. Porque quando você colher ano que vem, você colhe na época de safra e o Brasil inteiro tem safra, não tem preço que interessa. Então o ideal de plantio vai ser a partir de dezembro, janeiro, fevereiro. Até no máximo, estourando em março. Então já teria já período chuvoso já aberto. E essa folga que a gente quer ter aí, teoricamente, praticamente seria para pequenos produtores que estão parados, que vão plantar um feijão, uma cultura sazonal, ou plantariam para semente, que tem um contrato de semente que dá várias cimas de semente, e que eles estão parados hoje, então seria mais para atender esse pessoal. Então, na realidade, não vai ter ampliação de água, mas ele teria folga para trabalhar sem poder estar explorando, e teoricamente não usaremos toda essa outono que vai ser dado aí, né, nessa alocação do primeiro cenário, entendeu? É o panorama que está vendo aqui, depois de discutir com a CIEG, o geral da CIEG, ele pode explicar melhor isso também aí. Ok. Algimar? William, é sobre a respeito do cenário, né, do primeiro e o segundo. Igual a gente conversou aqui já com o pessoal da diretoria, e a gente há muito tempo já vem trabalhando um racionamento muito crítico, muito apertado. Poucas horas de uso que é fornecido por irrigante, né? Hoje em dia seria bem favorável esse primeiro cenário, que conseguiria estender um pouco mais a irrigação para o associado. E igual você apresentou a curva aí, ela chega no final de maio ainda
uma cota excelente, que ainda tem uma boa porção de água na barragem lá, 536,07, né? Isso que você apresentou? Essa é a simulação. Uma situação de chuvas bem fraquinhas o ano que vem, né? Aí, assim, a gente seria esse primeiro cenário, seria uma coisa bem favorável para a gente. Se lá no ano que vem acontecer alguma coisa, retorna de volta um racionamento mais crítico, né? Mas se tem uma possibilidade de poder aumentar um pouco para atender o irrigante, né? A gente queria estar lutando pelo esse primeiro cenário aí. Ok, obrigado. Geraldo, você quer um aniversário, Geraldo? Está com o microfone desligado, Geraldo. Acabei de ligar. Agora você ligou. Boa tarde a todos. Desculpa, porque, na verdade, eu tenho que fazer um corte aqui através do número vivo. Eu estou sem sinal desde o Davi. Tive que fazer uma adaptação para conseguir entrar. Você me desculpa o atraso. Mas a situação é o seguinte. O que a gente tem visto aqui, tanto na margem esquerda quanto na margem direita, é uma total falência. Produtores de dificuldade financeira não estão produzir uma produção razoável, custo altíssimo. Não estou entendendo nada. Na verdade, nós estamos no limite. Se a gente não conseguir esse cenário amarelo aqui, eu acredito que uma boa parte desses produtores não vão conseguir sobreviver. Nós temos agora um período frio, onde a gente consome menos água, a irrigação é menor, mas quando a gente chega no período mais a temperatura mais intensa, a partir do final de agosto, a gente não consegue mais trabalhar. Eu mesmo aqui, na propriedade onde administro, nós chegamos à redução de 47% da produção com relação aos anos anteriores do racionamento. Eu sei que é uma situação que a gente está contando, né, com a recarga seja mais positiva, mesmo porque as perspectivas não são as piores, mas eu acho que a gente deveria, sim, optar por esse cenário, porque, primeiro, o custo energético está inviabilizando, aí vem todos os outros custos que nós estamos enfrentando, se a gente não conseguir abaixar esse custo nosso em relação à água, à irrigação, vai estar pagada todos nós entramos em falência. Nós já estamos em uma situação de penúria. E nós já estamos sendo massacrados por essa situação de energia cara, dificuldade de água, qualidade da lavoura em declínio, toda essa situação ruim, ainda veio a pandemia para dificultar tudo. Então, é o último suspiro. Se a gente não conseguir esse cenário aqui para dar uma oxigenada nos produtores, o que a gente vê, todos os produtores, tanto da margem direita quanto da margem esquerda, é muita dificuldade, é uma calamidade. Eu sei que temos que ter uma atitude responsável com relação ao uso da água. Mas eu acredito que esse cenário, nós não estaremos sendo inconsequentes. Eu acho que seria uma situação para poder dar um empurrão. Na verdade, nós, produtores rurais, estamos precisando de um empurrão. Porque está parado para cada volta. Então, não acredito que isso vai nos comprometer essa reserva para nós queremos. Porque esse cenário aqui vai nos deixar uma certa posição não tão crítica como nós já tivemos em outros momentos. É lógico que nós não queremos chegar para isso, mas também vai chegar no ponto que a gente não conseguir fazer dessa forma, nós não vamos conseguir nem tocar nossa atividade. Isolador. Geraldo,
Ok, Geraldo, o seu microfone está muito ruim, tá? Mas a gente conseguiu entender aí, o seu som está muito, muito ruim, tá muito abafado. Não sei se as pessoas também perceberam isso. Mas eu vou tentar resumir aqui o seguinte: tanto a CIEG, né, quanto o distrito, né, pelo que eu estou entendendo, acredito que poderia se optar pelo cenário 1, que é uma forma, inclusive, de atender alguns usos que não estão podendo ser feitos, né, porque não tem água, o racionamento está muito forte, tá? O pessoal do distrito também lá, também o Gustavo disse também que nós temos aí a possibilidade, aliás, vocês gostariam de ter a possibilidade de apoiar usos temporários, né? Que não, diríamos, gerasse uma demanda pressionando o uso, caso viesse a ter um problema o ano que vem, porque vocês imaginam, nós temos pouca água ainda. Se você libera agora e há um investimento em usos permanentes, e o ano que vem não tiver água, o prejuízo é muito grande para quem investiu, né? Então, há necessidade de se pensar nisso com mais calma, né? E a terceira questão que eu aprendi aí da fala do Gustavo é que a gente que eles querem ter uma maior flexibilidade aí no gerenciamento disso, em vez de ficar engessado um percentual na estiagem e outro percentual no período chuvoso, né? Que a gente estabelecesse uma curva, né? E essa curva seria, diríamos, perseguida, né, em valores médios, de forma que sempre se buscasse ficar acima dessa curva, já é uma coisa que eu estou avançando aqui, né? Mas que a gente pode aí, diríamos, conversar isso com mais detalhe na sexta-feira. Vou passar para a Codevasf aqui, que também levantou a mão, e para o Wesley depois. Wilde, a Codevasf assim, só manifesta assim, esse mesmo alinhamento com os distritos, né? Eles já vêm com esse racionamento de água há muito tempo, e isso realmente impacta a sustentabilidade desses empreendimentos. Então, tendo possibilidade de ter mais água para utilizar, com todas essas considerações que você fez, né? Sem incentivar um uso a longo prazo dessa água, que seja um cultivo, né, uma cultura temporária, e assim, a gente veio, eu acho que os distritos né, amadureceram nessa questão de redistribuição dessa água, e até mesmo os usos desse ano está provado que esse nível de racionamento não é mais tolerado, já se tolerou há muito tempo, né? Entendi. Ok, obrigado. Wesley, Igan. Então, Wilde, eu estava verificando aqui nessa planilha dos cenários, e como eu te falei no início, a gente vai pegar a regularização aí no Rio Gurutuba, e a minha preocupação é o seguinte: eu fiz um levantamento por alto aqui, processo bem correndo mesmo, porque a gente estava muito trabalho, até com a visita da secretária aqui hoje pela manhã, né, a Marília. Eu fiz uma soma rápida, estava dando ali 169,26 litros por segundo, né, de outorgas que nos foram solicitadas aqui no Rio Gurutuba. Logicamente que eu vou ter que aprofundar nisso aí para ver se está no trecho até o Rio Mosquito, né? O trecho perenizado. A minha dúvida é o seguinte: dentro dessa marca aí das finalidades, os usos difusos, trecho até o Rio Gurutuba, que está aí no cenário 1, 35 litros por segundo, e no cenário 2, 19, essa seria a disponibilidade nesse trecho para eu trabalhar a regularização? Os 19 ou os 35 litros por segundo? Não, a gente tem que separar as duas coisas, Wesley. Tem que separar as duas coisas. Primeiro, é que uma coisa é a outorga, né? Só para a gente fazer aqui um paralelo. A outorga da ACEG é de 600 e poucos litros por segundo. A outorga do distrito é de 1.800 litros por segundo, tá? Então, a gente está utilizando, diríamos, a CIEG e o distrito estão utilizando hoje 30% da outorga, tá?
Então, nós temos a outorga, é um instrumento que te dá um direito mais perene para você utilizar, só que o uso vai ser sempre em função da situação do reservatório. Ok? Tá? Okay? Então, vocês têm que avaliar o seguinte: no marco regulatório existe lá um limite para a outorga em vazão média anual para o rio Gurutuba, que, se eu não me engano, é 50 litros por segundo, nesse trecho da barragem até o Mosquito. Tá? Então, se a outorga tiver nesse limite de até 50 litros por segundo, tá, em vazão média anual, não tem nenhum problema. Tá? O que nós temos que tomar cuidado é que depois que você der a outorga, você tem que ter condições de monitorar e garantir que esses usuários não venham a utilizar mais do que eles efetivamente pediram, né? Porque o cara pode pedir pouco, mas na verdade é para uma bomba grande lá, então você tem que ter monitoramento para isso. Sim, né? Nos nossos sistemas a gente já pede para instalar urímetro e hidrômetro, sabe? É uma forma... E leituras diárias, né? De vazão e de consumo. E esse valor de perenização, não entra o valor para a outorga, não, né? Perenização. Não, porque, na verdade, a gente sabe o seguinte, que nesse trecho, tá, existem, até mais para baixo ali da SIEG, você tem várias comunidades que dependem dessa água, que não estão sujeitos à outorga, são pequenos usos, né? Então, o que a gente vem aí tentando fazer primeiro, fazer com que esses pequenos usos não fiquem prejudicados, né, que são usos prioritários, né, são usos para pequena produção, são coisa pequena mesmo, né? Então, eles não fiquem prejudicados e também não fiquem sujeitos à burocracia da outorga, né? Porque o grande tem condição de tirar uma outorga, contratar um técnico, o pequeno não tem, né? Então, esses 200 litros por segundo, eles servem tanto para garantir o leito do rio, para as lavadeiras, para todos os usos aí né, para receber o esgoto lá tratado da ET de Janaúba e Nova Porteirinha, porque tem uma estação de tratamento de esgoto, ele precisa dessa água para diluir os esgotos, né? E também para atender esses pequenos, tá? Então, esses 200, diríamos, é o mais sagrado aí. No caso, entraria aí os cadastros, né, de uso insignificante, captação até 1.000 litros por segundo, e os não passíveis de outorga, né? Exatamente. Se eu morasse em Janaúba e mexesse com o meu rio aí, eu ia ficar bravo, entendeu? Então, eu acho que essa vazão ela é muito importante aí para as duas cidades, né? Entendi. Nós vamos conversar em outra oportunidade, então, Wilde, para a gente, né, aferir isso aí, colocar alguns detalhes, né, para a gente acabar aí com esses 14 processos que estão abertos e está na meta nossa aí do IGAN, né? Isso, você avalia, manda aí, se for o caso, um e-mail para a gente dar uma olhada primeiro e a gente já afina o discurso, tá bom? Certo, obrigado aí. Nada. Felipe Matheus, por favor. Sou eu, Adalberto? Posso falar? Não, é Felipe Matheus. Oi, estão me escutando? Sim, Felipe, pode falar. Eu queria fazer uma pergunta primeiro, antes de eu falar sobre a questão dos cenários. Na reunião, tem algum pequeno produtor? Aonde? Nessa reunião, tem algum pequeno produtor? Não estou vendo, não. Não está me ouvindo? Não, não sei. Não sei se o João... Não, o João é da Codevasf, né, parece. Não estou vendo ninguém, não, viu, Felipe? Sim, entendi. Eu sou favorável ao cenário 2. Por quê? Porque a gente trata as coisas a curto prazo. Então, quando se tem um período de chuva razoável, que não é um período de chuva bom, aí todos querem mais água. Só que, como o senhor mesmo falou, se os próximos períodos não forem bons, aí a gente vai ter que apertar. Então, fica nessa gangorra de sobe e desce e não resolve o problema. E o prejuízo, você só transfere ele para o próximo ano. Então,
eu acho o seguinte, até a Fernanda da Codevasf falou que não cabe mais esse racionamento, eu não concordo, por quê? Porque se já está há alguns anos com o racionamento, ele já teria que ter aprendido a trabalhar com esse racionamento. Né? Igual o Geraldo falou, que cortou lá 47% da produção. E tem que achar o caminho, ou trocar a cultura, mas a gente não pode pensar, porque tem um período razoável de chuva, e liberar água e está tudo normal, porque é muito sazonal. A gente não tem bola de cristal para saber se os próximos períodos vão ser bons. E com o cenário a nível federal, a Amazônia acabando dia após dia, a perspectiva de chuva é ainda menor. Né? Então, quando você se pensa em cenário 1, cenário 2, você tem que ver toda a questão macro, o que está acontecendo no nosso país, o que está acontecendo na Amazônia, como é que está sendo a questão de regularidade de chuva. Né? Então, lógico que para a economia dos municípios aqui do Rio, Gurutuba, é ótimo que libere água, que gere emprego, que gere riqueza, mas não é a realidade. Então, a gente tem que tratar com responsabilidade. E não estou falando que não somos responsáveis, mas não é porque tem um período razoável de chuva que tem que se liberar mais água. Né? E quando eu perguntei aqui se tinha algum pequeno produtor, porque a gente tem que pegar o cenário 2 e dividir com esse pequeno que quer plantar feijão, que quer fazer outro tipo de plantio, e não ir para o cenário 1 porque o pequeno tem que plantar feijão. E ele não tem voz. Deixa eu só fazer uma correçãozinha aqui, é o seguinte, não é nem uma correção, é informação, viu, Felipe? Primeiro, o seguinte, que dentro do distrito Gurutuba existem muitos pequenos, dentro do próprio distrito, né? Ele é um distrito grandão, mas lá dentro tem pequeno. Né? Então, essa é uma coisa que é importante a gente sempre ressaltar. Né? A segunda, eu não sei se ficou assim, a gente não detalhou isso, mas nos cenários, principalmente no cenário 2 que você falou, nós estamos trabalhando aqui com a proposta de pulsos, justamente porque quando a vazão está muito baixa, a água só chega até na SEG, tá? E aí para baixo fica sem. Então já tem uns 3 anos que nós estamos fazendo com que haja pulsos durante um determinado período, de forma que a água passe pelo barramento da SEG e vá atender os pequenos depois. Tá? Isso tudo articulado com a SEG e com a barragem para evitar que haja uma sucção da água nesse momento. Tá? Então, só um detalhezinho, só para informação, tá bom? Beleza. Agradeço aí. Ok. Obrigado, Felipe. Nilde, por favor. Adalberto de novo, Wilde. Só para poder complementar o que você falou, o distrito, na verdade, a maioria dos associados são pequenos. A maioria. Os grandes, na verdade, empresários são poucos aqui no distrito. Ok? E só para poder contextualizar, eu acho que a outorga do distrito, inicialmente, no projeto, acho que era de 4 mil litros por segundo, não era isso, Wilde? Não, era em torno de 2.000 e pouco, a outorga, entendeu? A outorga? 2 e pouco. Desde 2013? Não, a outorga, estou falando a outorga quando você era jovem ainda, de 2007, 2008. Não, porque o projeto, na verdade, foi concebido para uns 4 mil litros por segundo, e hoje a gente está em 2. Acho que por causa da disponibilidade hídrica, é isso mesmo? Não, a outorga que a ANA deu, se eu não me engano, em 2006, por aí, eu não tenho de cabeça aqui, mas era 2.000 e poucos litros por segundo, tá? Então, a gente baixou para 1.890, né? É isso? Tá? Mas já teve período, Adalberto, que a outorga foi para 800 litros por segundo, foi um período meio estranho aí, tá? Mas é mais ou menos isso. Ok? Ok, obrigado. Bom, então, nós, aqui, Jefferson, por favor.
Era só uma curiosidade que me veio na hora que você estava mostrando as vazões. O volume utilizado pela piscicultura, ele não pode ser redirecionado para o rio ou para a própria irrigação? Como que é a qualidade dessa água? Porque a água da piscicultura ela não é consumo, ela é transitável por lá, não é? Não, ela é retirada para consumo da piscicultura, né? Aí, se você quiser tirar a água dele, você tem que pedir para o Maurício se manifestar aqui. O que o Maurício acha? O Maurício não é para mim, não, é para o Rio, viu? Tô brincando. Opa! Não, mexe com minha água, não. Já é tão pouquinho. Estão me ouvindo? Sim, sim. Tá. Bom, eu vou falar sobre a piscicultura. Como eu disse ao Wilde no início, aí, antes do início da reunião, a gente está terminando, está na fase já de conclusão da obra aqui de recuperação da estação de piscicultura. Já deve ter passado mais da metade da obra, né? Então, já está na segunda metade, já caminhando para o final da obra. Acredita que até o mês de outubro, que é o nosso período que inicia o período de reprodução, a gente já vai estar com a obra concluída. E aquela outorga, a nossa outorga é 30 litros por segundo, a gente estava utilizando já há uns 3 anos, né? Estava solicitado para nós 10 litros por segundo. Porém, a gente não usava mais do que 1 litro por segundo, porque não tinha praticamente muito tanque usando, porque era só dois tanques, 3 em média que a gente usava. Porque os tanques não seguram água aqui, né? Para vocês terem uma ideia, no início, antes de 2010, o consumo aqui chegava a 180 litros por segundo. Quando usava todos os tanques, funcionavam, né? Porém, tinha que repor muita água, porque a água não segurava aqui. Realmente, naquela época, a água toda que entrava do canal para a piscicultura, ela vazava por infiltração em nossos tanques e ia sair no dreno, lá embaixo, né? E esse dreno passava entre as propriedades de vários pequenos produtores aqui da Matinha, e eles usavam essa água lá, usaram essa água durante muitos anos. Depois de 2010, que houve o corte de água para nós, né? E a gente também acabou reduzindo mesmo a produção, porque não tinha como manter os tanques cheios, esse dreno secou. Então, a água não está indo mais para lá. E agora, com a conclusão da obra, a nossa outorga, a gente calculou a outorga para 30 litros por segundo. Mas eu acredito que a gente nem vai usar isso tudo, sabe? Tanto que, para nós aqui, eu acredito que o cenário 2, para nós, atende 10 litros por segundo, haja visto que nós vamos retomar a produção no final do ano. Só que o que o senhor falou de usar aquela água que sobra, né? Que você falou que a água passa pela piscicultura e sobra para baixo. Isso não vai acontecer mais, porque na concepção dessa obra que está sendo concluída agora, toda a água que entrar, ela vai ser utilizada nos tanques de produção e vão depois ser acumuladas num reservatório de decantação, na parte mais baixa da piscicultura. E, após isso, ela vai ser bombeada de volta para cima, para ser reutilizada. O objetivo é justamente economizar a água, né? O principal, mas também aumentar a produtividade com isso, que é possível, né? Com a tecnologia que nós estamos usando aqui agora, alguns de vocês já conhecem, né? A gente está usando aqui um sistema de recirculação e uma estufa, e a gente quer ampliar isso aí para toda a estação de piscicultura. Então, por isso não mexa na nossa água, 10 litros por segundo está bom. Tá? Talvez seja necessário mais, porque eu não tenho ideia ainda, que não começou a operar, né? Mas eu não vou mexer, porque já tem mais de 3 anos que eu estou pedindo 10 litros por segundo e a gente só usa 1, né? Então eu imagino que eu tenho crédito. Então,
Deixa aí. Ok, Tá obrigado. respondido? Por favor, Codevastos novamente. Fernanda. Wilde, é só realmente reforçando que os pequenos irrigantes, eles estão representados pelo DIG, são 355 lotes aproximadamente de irrigantes. E que desses, hoje, metade não está produzindo porque não tem água. Então, você não liberar essa água, você está impactando o pequeno com certeza. Produzir feijão, cultura de ciclo rápido, nessa condição de restrição, isso também não adianta, porque o turno de rega não está favorecido para esse tipo de cultivo. Ele só vai funcionar bem na época da chuva. Então, até para o cultivo rápido, mais água é essencial para a gente melhorar o turno de rega. Entende? Ok. Geraldo, por favor. Geraldo? Está ouvindo, Geraldo? O microfone está desligado, Geraldo. Já ligou? Ligou. Como é que está o microfone? Melhorou? Melhorou um pouquinho. Melhorou um pouquinho. Afinal, eu queria fazer uma colocação com relação que é muito fácil nós temos que manter, segurar a água, porque a chuva tem um período bom, nós vamos começar a gastar, né? Agora começar a desperdiçar a água. Isso é muito fácil dizer quando a pessoa não está sentindo problema. Ele não está vivendo um problema. Falar de mim é fácil. Difícil é ser isso. Mais ou menos essa situação. Muitas vezes a pessoa fala, não, vamos pegar aqui o cenário 2, só falar 2, porque senão nós não vamos descer a água, vamos segurar. Só que Janaúba e Nova Porteirinha são duas cidades exclusivas, vivem exclusivamente da agricultura e da pecuária. Ah, mas é banana, não é só banana, não. Pequenos produtores que mais sofrem nesse momento, eles não vivem só de banana, não. Eles estão vivendo de cultura temporária. Quando uma pimenta, quando uma semente, quando um feijão. E muitas vezes esse volume de água que ele tem não é suficiente. Nós estamos vivendo uma situação de produtores que estão em calamidade. E é muito tranquilo, se eu não vivo, se eu não preciso dessa água para sobreviver, é muito fácil eu dizer, vamos embora reter, vamos embora procurar, nós temos que armazenar. Mas, na hora que a pessoa tem que manter a vida dela, a dignidade dela, através do trabalho, através da renda, o produtor rural necessita disso aí. E aí nós estamos numa situação que os projetos, 2 projetos, não tem mais o que fazer para tentar solucionar. É lógico que não tem produto. A maioria dos produtores não vão fazer isso permanente. Porque eles estão vendo essa dificuldade e eles já tiveram um prejuízo grande com esse racionamento de água. Você vai tentar usar essa água para poder produzir uma outra cultura, que dá uma renda, para que nesse momento consiga melhorar um pouco a situação financeira desses produtores. Então, quando a gente pede, quando o distrito, quando a ACIEG pede esse cenário, nós estamos pensando numa situação que nós temos que ganhar muito dinheiro, nós temos que aproveitar a situação. Não, nós estamos tentando amenizar toda essa crise que foi criada por esse racionamento. Eu sei que ninguém tem culpa, porque, na verdade, isso é fatores climáticos. Mas que nós temos uma oportunidade de melhorar um pouco essa situação que nós estamos vivendo aí há mais de 6, 7 anos, com todas as dificuldades, entrando em dificuldade financeira, com dificuldade para cumprir os compromissos. Essa liga em atraso, parcelamento de serviços, tudo isso aí, nós temos uma oportunidade de melhorar um pouco. Eu acho que a gente deveria levar em consideração. Porque se conseguíssemos trazer a situação de todos os produtores, hoje, tanto do distrito de irrigação
custo por conta dessas dificuldades da pandemia e, principalmente, o reflexo desse racionamento drástico que nós tivemos nos últimos anos. Esses 2 últimos anos, então, foi avassalador, foi terrível. Então, quando a gente pede isso aí, quando o distrito pede esse cenário, é tentar amenizar um pouco para ver se a gente consegue conduzir um pouco mais. E se a gente tem uma alocação que ela é feita anual, e chegar no final desse ano, se a gente vê que a situação não concretizou uma situação num ambiente melhor, a gente revê novamente. Mas eu acho que nós temos a oportunidade e a possibilidade de dar uma oxigenada nessas pessoas, nesses produtores, nesses empresários, pequenos, micros empresários, são todos empresários, que traz a vida para o comércio, a vida para essa nossa região aqui. Eu acho que a gente deveria optar por esse cenário aí. Entendeu? Só essa colocação. O produtor não está querendo usar isso aqui para ganhar rios de dinheiro, é tentar trazer um pouco de dignidade. Principalmente para os pequenos produtores, que são os que mais sofrem. Então, sofrem primeiro, é o que passa por necessidade, é o que passa por situações complicadas. Entendeu? Aí tem que fazer ação para isso aí. Tá bom, obrigado, Geraldo. Felipe? Só para dar um dado aqui para Geraldo, que assim, quando a gente fala com propriedade porque a gente pesquisa, a gente procura entender para estar numa reunião como essa e não falar por falar, né? E quando o Geraldo fala de Janaúba, da questão da economia, no último censo, aí você pode ir no site do IBGE, de 2017, o agro contribuiu na questão da economia de Janaúba com 41 milhões de reais, a indústria com 138 milhões e o serviço 520 milhões. Eu tenho a planilha aqui, eu posso até passar para vocês. Então, serviço, indústria e agro, o agro está em terceiro, bem abaixo, né? Então, a questão da água ela vai impactar na questão da indústria, tem a Bescup aí, na questão do serviço, na questão da economia de uma cidade inteira, né? Então, quando a gente repensa a questão do cenário ou propõe que seja menos água, não é pensando só numa parte da economia, mas na economia como um todo. E quando você vai nesse mesmo censo, lá no IBGE, quando você vai ver Nova Porteirinha, o agro está melhor que a indústria, aqui em 2017. O agro tem 21 milhões, a indústria 6 milhões e o serviço 38 milhões. Então, a gente tem que ver, como eu falei, o cenário macro, pensar em tudo antes de tomar a decisão. Eu sei que é muito importante para a questão do agro, a água, principalmente nessa região semiárida aqui que nós vivemos. Mas a gente tem que pensar em todos os aspectos antes de tomar uma decisão que vai impactar em todos os outros setores, né? Só isso, só. Obrigado. Valeu. Codevassi. Fernanda. Oi, Wilde. Eu concordo com o Felipe, a gente tem que olhar tudo isso sim. A gente só precisa saber quanto de serviço e quanto da indústria está existindo por causa do agro, né? Porque o agro ele é grande gerador de serviço e ele é um grande gerador para a indústria. Produz cano, produz mangote, produz aspersor, né? Serviço, tudo em função da agricultura. Nós temos aí, sim, uma discussão que ela é mais complexa, né, do que a gente pode fazer aqui nesse curto espaço de tempo, né? Eu acho que nós fizemos uma boa discussão, temos aí alguns cenários, a ideia dessa metodologia nossa não é, diríamos, fazer um cabo de guerra, não é fazer uma tomada de decisão assim assodada. Então, por essa razão que a gente fez esse primeiro momento agora, para poder fazer essa discussão mais aberta, e na sexta-feira a gente se reúne novamente
né, aí sim para tomar a decisão. Tá? Na sexta-feira, eu vou trazer um terceiro cenário para vocês, só para vocês avaliarem, diante de algumas colocações que foram feitas aqui, tá? E a gente, então, minha sugestão é que a gente encerre essa reunião. Nesse momento não tem ninguém inscrito, né? Tem uma mãozinha da Codevasf aqui, mas eu acho que é porque esqueceu de... Alguém da Codevasf quer falar alguma coisa ainda, Fernanda? Não, eu devo ter esquecido de baixar a mãozinha. Não, tá bom. Bom, mas então a minha proposta para vocês é que a gente encerre essa reunião, né? Acho que fizemos uma discussão razoável, boa, né? E a gente volte a se encontrar, então, na sexta-feira, às 2h30 da tarde, aí sim, para tomar a decisão e para preencher o nosso termo de alocação de água. Né? Alguém gostaria de fazer alguma consideração final? Pode ser assim? Cadê o nosso presidente aí, da comissão? Adalberto, podemos encerrar a reunião, Adalberto? Você que manda aqui. Não, hoje quem está mandando é você. Na próxima que eu impedir a palavra, porque vai ser minha última reunião como secretário adjunto da comissão. Já prepara o discurso. Já prepara o discurso aí, mas agora é só 2 minutos o discurso, viu? Não, vou preparar o discurso para a próxima. É discurso de engenheiro, não é discurso de advogado, não. Não, é de engenheiro, tem que ser objetivo. Adalberto, então estuda direitinho esse negócio aí para a gente lá do vertedouro, por favor, né? E aí a gente volta então a se falar na sexta-feira, ok? Ok. Tá? Então, gente, foi um prazer estar com vocês aqui e a gente então vamos encerrar a gravação, né? Deixa eu encerrar aqui.